Graça e paz, minha querida irmã, meu querido irmão, seja muito bem-vindo mais uma vez no vídeo de hoje. Você que é novo por aqui e se identifica com esse conteúdo da Bíblia, da Palavra de Deus, já se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos. E no vídeo de hoje eu vou dar continuidade sobre o assunto que eu trouxe para vocês do vídeo que eu falei anteriormente sobre o nome de Deus, né? Ele tem um nome sagrado que é chamado do tetragrama sagrado na Bíblia em hebraico. Eu falei para vocês que na Bíblia em hebraico, eu mostrei ela para vocês, que fica muito claro quando aparece o nome de Deus, o nome do Pai, que na Bíblia em hebraico aparece o tetragrama sagrado, o nome do Filho, Cristo Jesus, e o Espírito Santo, a função que cada um deles tem no plano da salvação. Então fica muito claro o que cada um faz. Então isso é muito maravilhoso, porque gera em nós um entendimento maior da palavra de Deus. Eu falei para vocês que a nossa Bíblia em português, toda vez que você abrir ela, né, e ver o nome Senhor em letra alta, né, caixa alta, Senhor, naquele local ali tá o tetragrama do nome de Deus, no hebraico. Então eles substituíram para a palavra Senhor. E eles fizeram isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. E na Bíblia em hebraico tá separado os nomes direto do original. E como eu falei para vocês, né, eu vou sempre incentivar para vocês, né, gerar no coração de vocês a curiosidade, né, e a fome e a sede de aprender mais a palavra de Deus. E para quem realmente se interessar aprender o hebraico, eu falei para vocês em outro vídeo, né, vale muito a pena, porque no hebraico você vai aprofundar o conhecimento na palavra de Deus, e isso é maravilhoso demais. E como eu falei para vocês, então hoje eu fiquei de trazer para vocês, né, eu separei aqui 3 funções, né, que Jesus Cristo deixou muito claro que somente o Pai faz. O Pai, Jesus, né, nos ensinou a orar falando Pai, meu Pai do céu, né? Como eu falei para vocês, ele disse: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Jesus nos ensinou assim. Porém, no Antigo Testamento, o nome de Deus, né, o tetragrama sagrado, ele aparece desde Gênesis até a Bíblia toda vai aparecer o tetragrama sagrado. Então, é muito interessante a gente estudar, né, as funções que cada um faz no plano da salvação. Então eu separei aqui para vocês 3 itens, né, que nós vamos estar lendo na Bíblia Sagrada. O primeiro ponto que eu separei aqui, vamos lá. Olha só, uma das funções do Pai. O Pai, ele planeja e envia o Filho Jesus Cristo, né? Segundo ponto, o Pai guarda o tempo, ele é dono do tempo, que somente está na mão dele o governo do tempo. E ele atrai os fiéis para Jesus. Mas nós vamos trabalhar cada ponto desse detalhadamente, amém? Então vamos lá, o primeiro ponto. O Pai, o Eterno, o Deus Criador, o tetragrama sagrado, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e nosso Pai, como Cristo nos ensinou, ele planeja e envia Jesus Cristo, o Filho. O Pai, ele é o dono, ele é o autor do plano da salvação. Ele arquitetou o plano e enviou o Filho aceitou ser enviado pelo Pai, né, para cumprir o chamado que o Pai enviou ele, para executar o plano da salvação. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, o Pai é o dono, é o arquiteto, é o criador. E aí, o que acontece? O Pai eterno, o Deus de Israel, ele é a fonte da autoridade. E é ele quem traça o plano da salvação, como eu falei para vocês. A autoridade que Jesus Cristo recebe aqui na terra, ela vem do Pai. E ele deixa isso muito claro na própria Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 28. Eu vou ler para vocês o que Jesus Cristo disse. Então aqui Jesus estava falando para os discípulos, ele disse no verso 28 o seguinte: vocês ouviram que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha que coisa maravilhosa. Aqui Jesus Cristo, você vê claramente ele falando que o Pai é maior do que ele. Em que sentido? O que ele quis dizer? Jesus Cristo, ele tem a natureza divina do Pai. Isso é um fato e eu vou fazer um outro vídeo para vocês provando no hebraico a natureza divina de Jesus, os termos que aparecem. Mas isso é tema para um outro vídeo. Então,
Mas por que Jesus disse aqui que o Pai é maior do que ele? Porque o Pai, ele é o autor do plano da salvação. É o Pai que envia Jesus Cristo. Lembra que eu expliquei para vocês que o Pai é como se fosse o presidente e o Filho é o embaixador, é o enviado? Então, Jesus Cristo, ele obedece completamente, né, a lei e os profetas. Então, ele honra o Pai. Ele reconhece a autoridade do Pai sobre ele. Então, isso é uma coisa muito linda de se ver. E antes que alguém possa dizer o seguinte, mas lá no Evangelho de João tem uma frase que Jesus fala assim, eu e o Pai somos um. Então, aquela frase ali, Jesus Cristo estava querendo dizer que ele e o Pai, eles são um no sentido do plano da salvação. Eles trabalham em unidade, eles trabalham juntos no mesmo plano da salvação. É nesse sentido, não que Jesus, ele é o próprio Pai. Jesus é o Filho de Deus. Ele deixa claro nisso. Jesus é o Filho de Deus, é o enviado. Ele vem com a autoridade do Pai, porque o Pai delegou, o Pai deu para ele a autoridade, né? Então, Jesus Cristo, ele fala isso muito claramente na palavra de Deus. Você vai ver em todas as escrituras, toda no Novo Testamento, o tempo todo, Jesus apontando para o Pai, falando do Pai. Você vai ver as cartas do apóstolo Paulo, ele começa referenciando, preste bem atenção, quando você for ler as cartas do apóstolo Paulo, né, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo fala Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo entendia esses conceitos muito claros na mente dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você lê ali, meu irmão, minha irmã, nas cartas do apóstolo Paulo, no primeiro versículo, ele já vai deixar muito claro, ele vai falar Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito interessante, né, que isso aí tá na Bíblia de vocês, na minha Bíblia aqui, então é só prestar bastante atenção que você vai ver a diferença. As funções do Pai e do Filho é diferente, porém, eles têm a mesma natureza divina, né? Então, continuando aqui, o próximo versículo que nós vamos ler, eu falei para vocês aqui então que Jesus reconhece a autoridade do Pai, que o Pai é maior do que ele. Ele mesmo disse isso. Então agora vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 23. Veja bem, vamos lá, 23. Olha só que curioso. Essa parte aqui, meu irmão, minha irmã, você deve lembrar muito bem. Foi o pedido da mãe de Tiago e de João. Ela falou o seguinte, eu vou ler para vocês. Vou ler aqui a partir do verso 20. Olha o que aconteceu. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, né? Com seus filhos adorando, pediu um favor. Jesus lhe perguntou, o que vocês querem? Ela respondeu, mande que no seu reino esses meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, sim, podemos. Aí, então, Jesus lhe disse, no verso 23, preste bem atenção, minha irmã, meu irmão. Olha a resposta de Jesus. Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete conceder para vocês, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Olha que palavra poderosa aqui, que eu quero que você reflita comigo. Jesus está falando aqui que o fato de sentar à direita ou à esquerda dele não compete a ele dar, mas somente o Pai. Ele falou que, olha só, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. E o que eu vejo nessa frase de Jesus aqui? Que o Pai, ele guarda o tempo e o lugar. O tempo e o lugar. Olha que coisa maravilhosa no plano da salvação. O Pai, ele que preparou o local para quem vai assentar. E Jesus deixa isso muito claro. Falou o seguinte, olha, quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não compete a mim, mas ao meu Pai. Olha que coisa maravilhosa. A função do Pai diferente da do Filho. O Filho, como eu expliquei para vocês, a função dele ele é o resgatador. É ele que faz a redenção. E nós vamos fazer um outro vídeo sobre a questão de Cristo. Mas aqui eu estou focando na função do Pai, do eterno Deus, o Criador, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus eterno, o Deus de Israel, que enviou Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, né? Então, aqui Jesus falou. Então, olha que coisa interessante. Então, nós vemos aqui que o Pai tem essa função de guardar o tempo e o lugar. Então, ele falou que isso não competia a ele, a Jesus, ok? E aí, nós vamos agora para o segundo ponto.
o que acontece? De novo, aqui nós vamos abrir Mateus, no capítulo 24, Mateus 24, no verso 36. Olha que coisa curiosa. Jesus aqui, ele estava falando sobre a questão da vinda dele, da volta dele. Quando que ele ia voltar? Porque os discípulos queriam saber. E aí, olha o que Jesus falou em Mateus 24, 36. Jesus disse, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olha que coisa curiosa. Como eu falei para vocês, que o Pai, ele guarda o tempo e o lugar. Olha que coisa curiosa. Jesus falou, ninguém sabe quando eu vou voltar. Só o meu Pai. Ele falou isso. Só o meu Pai sabe o dia. Ele falou que nem os anjos do céu sabem, nem o Filho, senão o Pai. Isso está onde? Mateus, capítulo 24, verso 36. E alguém pode dizer o seguinte, mas aqui Jesus estava na terra nesse momento, ele não tinha ressuscitado. Ok, então vamos para o livro de Atos, capítulo 1, ok? Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, aqui é a parte da ascensão de Jesus. Jesus já tinha ressuscitado e já tinha aparecido para os apóstolos. Então, no do verso 6 ao 7, eu vou ler para vocês. Atos dos Apóstolos, a partir do verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Perguntou para ele. Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo está falando que somente o Pai sabe quando ele vai voltar. E aqui Jesus já tinha ressuscitado. Ele já estava glorioso, né? Aqui ele já tinha feito o sacrifício. E ele falou que só compete ao Pai. E eu quero fixar bem com vocês essa última frase aqui, ó. Que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Sabe o que significa isso aqui? O próprio Pai, esse termo que eu até verifiquei no original ali no hebraico, como que ele tá, a autoridade vem da onde? Do Pai. Ele falou da sua própria, dele, o autor da autoridade é o Pai, o eterno, o Criador. Olha que coisa linda. Então, ele fala, o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, ele falou, não compete para vocês saber. Nós, e meu irmão, minha irmã, sabemos que estamos vivendo o princípio das dores, né? Para a volta do nosso Senhor. Muitas profecias já se cumpriram, muitas estão se cumprindo. E a gente vê pela situação que o mundo está vivendo. Mas nós não podemos, se você ouvir algum pregador aí na internet falando o dia e a hora que Jesus vai voltar, não acredite, porque ninguém sabe o dia e a hora. Mas nós podemos saber os sinais, porque Jesus falou que nós iríamos conhecer os sinais iam ficar evidentes da volta dele. Mas para saber o dia e a hora, ninguém sabe, só o Pai. Ele falou isso aqui, né? Então, isso é muito importante a gente entender essa função que o Pai faz aqui no plano da redenção. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Então, o Pai, agora, nós vamos ver que ele atrai os fiéis. Olha só, o Pai é quem concede às pessoas, o ser humano, né, as pessoas, a capacidade de ir até Jesus. Olha que coisa maravilhosa no plano da redenção. Então, vamos lá, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João. No capítulo 6, no verso 44. Olha o que Jesus Cristo disse aqui, eu vou ler para vocês. João 6, 44. Ele fala o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa mais linda, maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Aqui Jesus está falando que ninguém pode vir a ele se o Pai não o atrair. Então, olha que coisa maravilhosa no plano da redenção. Os três, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, trabalham juntos, em unidade, no plano da redenção. Por isso que Jesus Cristo fala, eu e o Pai somos um. Porque os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham junto no plano da salvação. Então, a gente vê isso claramente. Porém, o Pai tem funções diferentes em relação ao Filho. O pai ocupa de outras funções. O Filho, o Pai delegou para ele outras funções, que no caso é o plano da redenção, da salvação. Então, olha que coisa curiosa.
Então, Jesus falou que ninguém pode vir a ele se o Pai, né, não o atrair. O que acontece? Vou explicar para vocês isso aqui. Um exemplo. Vou explicar o meu exemplo, quando aconteceu comigo. Eu antes de eu me converter a Cristo, quando eu tinha lá meus 28 anos, né, para 29 anos, eu fiz uma oração, assim, simples, não sabia nem falar direito com Deus, mas eu falei com Deus que eu queria conhecer ele, se ele fosse real, para ele me manifestar para mim, porque eu ia crer nele e eu ia seguir ele, se ele mudasse a minha vida, e foi isso que ele fez, e eu contei para vocês no meu testemunho aqui, que tá no canal. Então, o que o Pai faz? O Pai gera no coração de nós, no caso daquele que ainda não crê, uma atração para a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. Talvez você está aí na sua casa e suponhamos que você ainda não crê em Cristo. Você começa a sentir uma vontade, um sentimento dentro do teu coração, um interesse em ler a Bíblia, um interesse em buscar Deus. Quando você desperta esse interesse de ir até Deus, quem está despertando? É o Pai. É o Pai toca em você, o Espírito Santo é o Espírito Santo, o Espírito é do Pai. Jesus falou que o Espírito é do Pai, o Espírito Santo, ele toca em você e gera em você um interesse para buscar as coisas de Deus. Esse é o toque de Deus. Aí quando você pega a Bíblia e começa a ler, você encontra Jesus Cristo. Olha que coisa linda, maravilhosa. Porque quando você pega, a Bíblia toda fala de Jesus. O Antigo Testamento tem várias referências do Messias, várias. E aí, quando chega no Novo Testamento, que nós conhecemos, né, de Mateus, que ele começa em Mateus e vai até Apocalipse, é tudo sobre Cristo, é tudo sobre o nosso Salvador. Então, o Pai, ele tem essa função de atrair os fiéis para Cristo. Olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã, poderosa. Mas pensa comigo, são funções diferentes, né? Nós cremos num só Deus, né? Porque, como eu expliquei para vocês, a analogia lá das questões das maçãs que eu fiz no outro vídeo sobre o nome de Deus. Então, nós cremos num só Deus, mas nós cremos num plano redentor que os três trabalham junto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que coisa mais linda, né, meu irmão, minha irmã? Então, eu queria deixar isso aqui claro para vocês, né? Como que o Pai, ele tem funções diferentes do Filho. E se você, né, pra gente completar esse estudo aqui, fechar ele com chave de ouro, no livro de Mateus, no capítulo 17:5, quando Jesus Cristo é transfigurado, né, no monte, aparece ao lado dele Moisés e Elias, ouve-se do céu uma voz, a voz é do Pai, e os discípulos ouviram aquela voz e eles caíram. A Bíblia fala, você pode abrir sua Bíblia em Mateus 17 e ler a partir do verso 5, eles caíram ao ouvir a voz do Pai. Sabe o que o Pai falou? O Pai falou o seguinte: este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Algumas versões falam, a ele ouvir. Deus, o Pai, está falando o seguinte: esse é meu filho amado, a ele vocês ouve. E eu vou entrar um outro dia num estudo sobre isso. Esse ouvir aqui, meu irmão, minha irmã, é um termo em hebraico que ele significa obedeça. Porque no hebraico não tem essa separação de você ouvir e não praticar. Não existe isso no hebraico. A palavra original no hebraico é shema, essa palavra. Essa palavra aparece lá no livro de Deuteronômio, que é um outro estudo que eu vou trazer aqui para vocês. Ela tem um sentido só: escutar e praticar, obedecer. Se a pessoa não praticar, no original, no hebraico, ela nem escutou a palavra, ela nem entendeu. Então, quando Deus fala, esse é meu filho amado, a ele ouvir, Deus está falando o seguinte: esse é meu filho amado, a ele vocês escutam e praticam. Não tem essa questão de não praticar. Quem não pratica é porque não escutou, não é filho de Deus ainda. Né? Porque filho de Deus, lá no Evangelho de João deixa muito claro. Quem que é filho de Deus lá? Aquele que recebe Jesus Cristo como Salvador. Está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João. Então, esse termo aqui é muito glorioso quando o Pai fala, é meu filho amado, a ele vocês ouça, a ele vocês obedeça. Para obedecer para quê? Para nós chegarmos na terra prometida, na nova Jerusalém, na vida eterna. Que coisa maravilhosa, né, meu irmão, minha irmã? É muito glorioso essas passagens. Então, eu queria deixar isso aqui claro para vocês, né? As funções do Pai. Essas três funções aqui, vou só recapitular com vocês, que o Pai planeja
O Pai é o autor, o criador de todas as coisas e ele que arquiteta o plano da salvação e envia o Filho, né? O Pai, ele guarda o tempo e o espaço, como eu mostrei para vocês aqui nas referências bíblicas, e o Pai atrai os fiéis para Jesus Cristo no plano da salvação. Que coisa maravilhosa, né? E eu vou fazer um outro vídeo para entrar na linha, né, do papel de Cristo. Então, para a gente não alongar muito esse vídeo de hoje, meu irmão, minha irmã, eu vou estar fazendo com você agora uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Cristo Jesus, eu oro, Pai, por essa vida que está neste momento, ó Deus, me ouvindo. Eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, sopra com o Teu poder, com a Tua graça nessa vida, Pai, para que ela tenha, ó Deus, uma experiência sobrenatural com o Teu poder. Ó Deus, batiza essa vida com o Teu Espírito Santo. Ó Deus, se ela já crê no Senhor, mas ela anda, Pai, fria na fé, meu Deus, reaviva o dom que um dia o Senhor colocou no coração dessa pessoa, ó Pai, acenda a chama do amor, do primeiro amor a Cristo, Pai, para que essa vida volte para os Teus caminhos, para que essa vida, Pai, venha te obedecer os Teus mandamentos como eles são, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, aumenta a fé desta pessoa, aumenta, Pai, ó Deus, a fome no coração dela para que ela venha, Pai, estudar a Bíblia Sagrada todos os dias, ó Pai, assim, ó Deus, como essa pessoa tem a necessidade de se alimentar todo dia, Pai, que ela sinta a necessidade do alimento espiritual, porque a Tua palavra é o nosso alimento, Pai, porque Cristo Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, aleluia. Então, Senhor, por favor, eu te peço, né, desperta no coração dessa pessoa, Pai, que está ouvindo esse vídeo agora, Pai, essa fome, esse interesse de estudar a Tua palavra, o interesse de aprender o hebraico, ó Deus, é o interesse de aprofundar o conhecimento da Tua palavra, Senhor, e acima de tudo, Pai, que ela venha entender a Tua palavra como ela é, e ela venha praticar o Teu ensino, Senhor. Se essa vida, Pai, que está me ouvindo, já é uma pessoa salva, Pai, eu oro para que ela venha desenvolver essa salvação com temor e tremor, Pai, no nome poderoso do Teu Filho amado, Cristo Jesus de Nazaré. Mas eu oro também, Pai, que se essa vida que está me ouvindo ainda não recebeu a Ti, Jesus, como Salvador, que ela sinta agora o impacto do Teu Espírito Santo, que ela sinta agora, Pai, a atração de Ti, meu Pai, em nome de Jesus, para que ela venha ser salva, para que ela venha se arrepender dos seus pecados, ó Deus, arrepender de todo o pecado, iniquidade e transgressão, e que ela receba a Cristo como o único Salvador da vida dela. Meu Deus, transforma essa vida, faz dela, Pai, ó Deus, uma nova criatura, lavada e remida no sangue do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e eu oro, Pai, que a Tua mão esteja sobre essa vida, no nome poderoso de Cristo Jesus, amém e amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu me despeço desse vídeo desejando a você, né, uma excelente tarde, excelente noite, que a paz do nosso eterno Deus de Israel Todo-Poderoso, ela venha sobre a tua vida, sobre a tua mente, em nome de Cristo Jesus, amém e amém.